A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vocês estão bem? Amém. Graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu realmente estou grata ao Senhor, feliz por participar de um momento tão precioso da igreja. Foi contado para mim, alguém me falou que hoje é o terceiro dia dessa série de ministrações que a gente está recebendo, vocês estão recebendo, né, sobre a cura da alma, a renovação da mente. E a gente entende, né, que o Senhor está realmente preparando a sua igreja, porque está próxima a vinda do Senhor. E como Paulo diz aos Efésios, né, que o Senhor ele vem buscar uma igreja pura, imaculada, né, sem mancha, sem mácula. Então, nós somos essa igreja. O Senhor tem ministrado de uma forma muito poderosa. E é uma alegria para mim, irmãos, estar aqui com vocês hoje, debaixo dessa mesma unção que Deus já tem derramado sobre a vida de vocês e participando desse momento alegre e glorioso, que é esse momento que a igreja está vivendo. Para muitas pessoas pode ser que, na verdade, a gente ouve tantas coisas, a gente tem na mídia tantas notícias acerca de tantas situações que a igreja está vivendo hoje, a igreja como um todo, mas a igreja de Jesus Cristo, né, que está aqui nessa noite, né, a igreja de Jesus, a igreja que Ele vem buscar, realmente tem sido ministrada pelo Senhor, e esse é um tempo glorioso da igreja. É um tempo glorioso da igreja porque é um tempo em que Deus está realmente preparando, adornando a sua noiva para esse grande encontro que nós vamos ter com Ele daqui a pouquinho, não é? Vocês podem dizer amém? E também estou grata pela recepção, pastor Júlia, Rose, que me receberam com tanto carinho. Ver também esses dois numerozinhos aqui também me alegra muito o coração, porque estive com a igreja quando vocês estavam ali perto do asfalto. Eu não sei exatamente o número, não sei qual a localidade que a gente chama ali, se é Prado, é Prado ali? Ouro Preto, né? Estive ali no Ouro Preto, né, com alguns de vocês. Quem participou da igreja quando estava ali no Ouro Preto, congregando? E no momento de preparação, de treinamento de liderança, o pastor PH, eu tenho que me esforçar para falar pastor PH, porque eu conheço desde menino, aí só sai o PH. Então, o pastor PH me convidou para estar ali com vocês e foi realmente muito precioso aquele momento. Irmãos, eu conto de fato com a oração de vocês. Eu sei que o que Deus tem realizado e o que Ele quer realizar hoje vai muito além da minha capacidade de transmitir. Eu entendo isso, mas eu acredito na fidelidade de Deus, a uma promessa que Ele fez e que se cumpre em nossas vidas, não é? Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria ali no meio deles. E o Senhor nunca deixou de cumprir essa promessa. Esses dias eu falei lá com os irmãos na igreja. A gente pode até faltar um culto, mas quando tem 2 ou 3 reunidos, Jesus nunca falta o culto. Ele está sempre presente. Ele está aqui nessa noite e eu creio que Ele tem uma palavra para o seu coração. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 56. Existem muitos versículos, muitos trechos bíblicos, irmãos, que a gente poderia, e a gente vai falar de alguns, a gente poderia tomar como base para esse tema sobre o medo. Porque, graças a Deus, nós temos acesso e cremos na palavra de Deus, temos acesso a esse livro que tem resposta para todos os nossos dilemas, não é? Graças a Deus por isso. E eu escolhi, depois eu vou explicar por que eu escolhi o Salmo 56 e eu quero ler com vocês apenas o versículo 3 e o versículo 4. Amém? Talvez a versão aqui da Bíblia, que é a revista, né, atualizada, seja um pouquinho diferente de algumas versões, mas nós vamos nos entender. Aqui diz assim, ó: em me vindo o temor, hei de confiar
em ti. Em outras versões diz: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Você pode repetir comigo? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E esse versículo, ele traz uma verdade, uma revelação muito importante para a gente. Ele traz para a gente a revelação de que o temor e o medo, ele pode coexistir com a fé, não é? A gente vai entender pela palavra de Deus, pelos tantos exemplos e trechos da Bíblia, e eu não acho que eu não vou dar conta de ler todos, mas são muitos, porque são muitos, e a gente vai entender que o medo é uma experiência comum, é uma experiência que faz parte da natureza humana. É uma experiência, uma emoção, um sentimento que faz parte da nossa natureza. É comum a gente sentir medo, né? Medo não é pecado, né? E nem precisamos nos envergonhar se estamos com medo, mas nós precisamos entender, na perspectiva da palavra de Deus, porque nós vivemos no reino do Espírito. A perspectiva nossa não é uma perspectiva natural, mas uma perspectiva da palavra, que é espiritual. Nós precisamos entender que há uma forma divina de nós lidarmos com medo. O Senhor nos ensina isso, né? Como nós precisamos lidar com medo e o que podemos e devemos fazer para que não sejamos vencidos pelo medo, mas que possamos lidar e vencer o medo. Amém? Quantos entendem que a palavra de Deus é poderosa para trazer ao seu coração essa revelação, esse entendimento? Glória a Deus. Então, nós vamos falar nessa perspectiva. Vou pegar aqui algumas anotações. Nós vamos falar, irmãos, nessa perspectiva, né, de que é preciso a gente entender um pouquinho da natureza do medo. O que é o medo? O medo é um sentimento, né? A gente sabe que o medo é uma emoção e que é comum a gente sentir medo. E o medo, ele geralmente, né, ele vem acompanhado de outros sentimentos, né? Ele vem acompanhado, às vezes, de insegurança, de uma sensação de impotência. Às vezes, o medo vem acompanhado de uma angústia. O medo envolve outros sentimentos também. O medo em si não é uma emoção propriamente ruim. Ele pode trazer algumas sensações e traz algumas sensações desconfortáveis para a gente. Mas o medo em si não é ruim. Deus nos criou com todas as emoções. E o medo é uma das emoções primárias do ser humano, né? Existe a raiva, a alegria, a tristeza. Há pouco tempo lançaram um filme que eu acho que muitos de nós vimos, que é o Divertidamente, e que traz ali uma ilustração bem legal de como as emoções elas estão presentes na nossa vida, como elas interagem entre si e como elas condicionam também o nosso comportamento, não é verdade? E como também a nossa forma de enxergar a vida, a leitura que a gente faz das situações, das experiências que a gente vive, podem também ocasionar e trazer algumas emoções. E a gente vai entendendo então que o medo, ele é um sentimento que pode sim gerar algumas sensações desagradáveis. Isso pode acontecer. E vai acontecer com mais ou menos intensidade na medida em que a gente considerar ou nos considerarmos incapazes de enfrentar algumas situações. Muitas vezes nós nos consideramos impotentes, incapazes de enfrentar ou lidar com algumas situações da nossa vida. E aí, o medo pode se tornar mais intenso diante dessa nossa percepção dos nossos recursos e da nossa capacidade de lidar com algumas situações que podem ser aversivas para a gente, né? E aí o medo pode ocasionar aquilo que a gente chama de estado de alerta. Sabe, aquele estado de alerta que nos condiciona diante de uma situação que pode parecer uma ameaça. Às vezes não é propriamente uma ameaça. Às vezes não é tão ameaçadora e nem perigosa. Mas
às vezes, a nossa mente produz a ideia de que algumas situações que a gente esteja vivendo, ou a gente se vê na iminência de vivermos, de passarmos, sejam situações muito perigosas. Nem sempre o são, mas às vezes nós encaramos dessa forma, né? Vou dar um exemplo para vocês, e todo mundo acho que vai entender. Você tem um familiar, pensa aí no seu filho ou no seu esposo, e você dá a hora de você estar em casa, da hora dele chegar em casa do trabalho e ele não chega. Então tá, se passou 1 hora e essa pessoa, né, que você ama, que você está aguardando, ela não chegou. O que que normalmente passa pela nossa cabeça? O que que passaria e normalmente passa pela sua cabeça? Aconteceu alguma coisa, né? Aí a gente começa a imaginar, a pensar, a ruminar algumas coisas que podem ter acontecido. Algumas coisas positivas ou negativas? Negativas. A nossa mente tem essa tendência, essa inclinação. Por quê? Porque o medo é uma emoção que a gente aprende desde pequenininho, quando a gente nasce e a gente vai crescendo, o ambiente que a gente vai crescendo, a gente cresce numa cultura de medo. Por isso que a gente logo parte para uma interpretação ruim. A gente não pensa, quem sabe meu esposo passou na casa da mãe dele, foi tomar um café com a mãe dele, ou encontrou um amigo que ele não via há muito tempo na rua e está conversando com o amigo. A gente pensa assim? Né? A gente pensa na pior hipótese e, pior do que isso, a gente acredita que aquilo que a gente está pensando é verdade. E às vezes a gente está sofrendo por uma mentira. Quantas vezes eu e você pensamos que alguma coisa muito ruim ia acontecer e isso não aconteceu? Levanta a mão se você também já teve essa experiência. Algumas vezes, poucas vezes ou muitas vezes? Muitas vezes. Vera chega a estar fazendo assim. Muitas vezes, né? Muitas vezes isso acontece. E aí a gente vai entender, né, que isso tem um efeito na nossa vida. Por quê? A nossa mente acaba ligando essa antena, né, esse estado de alerta, porque a gente acaba considerando muito perigoso uma situação, a gente acredita que aquela situação é, na verdade, ameaçadora, e o nosso organismo ele vai responder a esses pensamentos, liberando alguns hormônios, né, como a adrenalina, né, que vai nos preparar para uma reação, para um comportamento. Está tudo ligado, gente. Tudo junto e misturado mesmo, né? Vai preparar a gente para um comportamento. Que comportamento? O comportamento de luta ou fuga, né? Quem já ouviu falar nisso? Ou a gente luta ou a gente foge, dependendo da situação, né? Se for um pitbull, eu fujo. Não sei se você luta, né? Então, a gente vai entendendo que o medo, ele tem a sua função e a sua importância na nossa vida. Concordam? Ele tem a função de nos proteger, de nos ajudar a nos defender de coisas que são de fato perigosas, de fato que podem nos colocar em risco. Então, o medo tem uma função. E tem outras funções também, muitas outras funções importantes. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova de habilitação e a gente estuda, se prepara, paga aula extra, porque a gente tem medo de quê? De não sermos aprovados. A gente vai trabalhar para aquela aprovação. Então, são situações que a gente vive cotidianamente e que a gente vê que o medo, ele sim, nos favorece em muitos casos, em muitas situações, né? Mas também a gente vai perceber que o medo, ele pode também, de alguma forma, nos prejudicar, e nos prejudica. Nos prejudica quando a gente não consegue agir por estarmos com medo, quando o medo passa a ter um controle sobre a gente, quando essa emoção que é o medo e todos os pensamentos que produzem o medo passam a serem verdades para a gente, e a gente começa a sofrer. Muitas situações podem trazer
sofrimento a nível físico, né? Quem já percebeu, numa hora de medo, o coração acelerando? O coração acelera, tremor, a mão treme, o rosto empalidece, né? Fica pálido, e a gente vai percebendo que são sintomas devido a essa liberação de hormônios. E às vezes, quando a gente sente medo e sente essas coisas esquisitas, às vezes a gente até pensa que está morrendo, né? Tem alguma coisa acontecendo comigo, né? Estou doente, vou parar no hospital, isso é um ataque cardíaco, o que é isso, né? E isso são reações comuns, reações que vêm com aquela questão hormonal e vai produzir esses sintomas. É muito, irmãos, importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente que trabalha, né, nessa área, às vezes a gente encontra as pessoas acreditando no medo como se fosse um fantasma, um bicho-papão mesmo, e elas sofrem muito por acreditar que esses sintomas podem levá-las até a morte, né? E isso não é verdade, é uma mentira. Então, eu sempre comento com o pessoal que um abismo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E pensamento, né, que a gente chama de pensamento disfuncional, pensamento inverídico, né, irreal, eles vão chamando outros pensamentos. Por isso, a gente precisa, e hoje eu creio que Deus vai abrir mais ainda a nossa compreensão sobre como lidar com a questão do medo, para que esse medo também não se torne fobias, porque é certo que há situações que a gente tem medo, a gente vai ter medo de muitas coisas, né? Mas outras situações podem ser produzidas pela nossa mente, são situações imaginárias. Então a gente imagina que algo aconteceu com essa pessoa e a gente acredita nisso, a gente sofre. Então, a gente precisa aprender a diferenciar o que é um pensamento que é compatível com a realidade. Então, eu tenho medo de não passar na prova, eu vou estudar, ok? E o que é um pensamento que é improdutivo, que não vai levar a gente a nada, a não ser uma angústia, uma sensação de impotência, né? E muitos sintomas que vão acompanhar. Então, o medo se caracteriza, ele se configura na nossa vida dessa forma. E às vezes a gente acha que estamos expostos, né, a alguns perigos e, na verdade, não estamos. E a gente precisa diferenciar esses pensamentos. A Bíblia é muito clara e ela é muito enfática com relação a essa emoção de medo. A primeira vez que a Bíblia fala de medo é no livro de Gênesis, que a gente encontra o relato de quando Deus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia. Ele vai à procura de Adão. Adão e Eva já haviam pecado, desobedecido ao mandamento do Senhor, comendo do fruto que não deveriam comer. E quando o Senhor, então, procura por eles, o Senhor pergunta: onde você está? Né? Adão, onde você está? E Adão fala: eu tive medo e me escondi no meio das árvores do jardim. E o que acontece, gente? A gente sabe que o pecado, quando ele entrou, ele afetou não apenas a comunhão do homem com Deus, não apenas a comunhão, a nossa comunhão com Deus, toda a criação foi afetada, todas as esferas do nosso ser foram afetadas, foram maculadas por conta do pecado. E a origem de todas essas situações de medo, essas emoções, quando acabam nos prejudicando, na verdade é o pecado, porque Adão tinha ali no jardim uma cobertura, uma proteção espiritual que foi quebrada quando ele pecou. Quando ele pecou, essa proteção, essa cobertura foi quebrada, né? Porque a comunhão já não era mais favorável, não era mais como era antes. Então, Deus precisou tomar providências para que a comunhão fosse de novo entrelaçada, houvesse uma comunhão, vamos dizer assim, refeita, né? E aí, quando se perde essa cobertura, quando se perde essa proteção, a pessoa se torna, então, insegura. E é isso que acontece muitas vezes com a gente, né? Porque a gente vive essa condição humana
de uma natureza humana que foi afetada por conta desse pecado. Mas a gente também entende que em Jesus nós somos novas criaturas, né? As coisas velhas já passaram e Deus realmente quer fazer com que na minha vida e na tua vida tudo se faça novo. Que não seja apenas uma palavra que nós cantamos, declaramos, lemos, pregamos, mas que seja uma palavra que a gente viva, uma realidade espiritual na nossa vida, né? Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma natureza de Deus em mim, há uma natureza de Deus, somos participantes da sua santidade. Podemos sim desfrutar de paz, podemos desfrutar de segurança plena em Deus. No mundo não podemos, irmãos, não podemos confiar nas circunstâncias. Vivemos num mundo que a cultura é a cultura do medo mesmo. Se você disser, eu vou viajar, eu vou lá para o Nordeste, se você contar para uma amiga sua, para um amigo, ele possivelmente vai perguntar, mas como é que você vai? Você vai de carro ou de avião? Você não tem medo de voar de avião, não? Você vai sozinho? Ah, se eu fosse você, não ia sozinho, não. Por quê? Porque a gente só prevê o perigo, né? A gente está o tempo todo tentando nos proteger. Isso é bom até certo ponto, porque acaba sendo uma tendência que não nos deixa viver plenamente e desfrutar da bênção de Deus de uma forma plena, da vida abundante que Deus quer que a gente viva. Mas o Senhor continua falando, a palavra dele é viva e eficaz, e ela continua verdadeira, ela continua poderosa sobre a nossa vida. E ela diz em João 10:10, não é? Que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e a tenham em abundância. E vida em abundância é uma vida livre de todo medo que é patológico, de todo medo que escraviza, de todo medo que paralisa, que domina. E eu não acho difícil que todos nós aqui, independente da idade, tenhamos vivido pelo menos uma vez, uma experiência de um medo intenso, de um medo que nos paralisou de alguma forma, de um medo que tentou nos dominar de alguma maneira, mas a mão do Senhor forte e poderosa, ela agiu na nossa vida e Ele cortou o laço, como diz o Salmo 24, e nós escapamos desse domínio, dessa tirania do medo. E eu creio, queridos, que é isso que Deus quer continuar realizando nas nossas vidas. Ele quer quebrar toda força, todo império, toda tirania que o medo tem promovido em nossa vida, né? O medo é um tirano muitas vezes, e nós vamos entender o que acontece quando o medo ele passa a nos dominar, nos paralisar. Vocês podem abrir a Bíblia no livro de Números, no capítulo 13? Podem abrir comigo? Amém, gente? Está todo mundo acompanhando? Nós vamos ler Números, uma história bem conhecida. Números no capítulo 13, versículo 25 a 33. Podemos ler? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Antes da gente continuar, deixa eu só contextualizar. A gente está lendo aqui o episódio onde o povo de Israel, eles chegam ali perto da terra que Deus havia prometido, né? A terra de Canaã. E quando o povo chega ali, ao cabo de 40 dias, eles foram espiar a terra, eles caminharam e vieram até Moisés, porque Moisés enviou esses 12 espias à terra, para que eles pudessem ver a terra e o que era preciso fazer para entrar naquela terra. E aí, quando os espias voltaram a Moisés, eles voltaram com esse tipo de relato. Relataram a Moisés o 27 agora, e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel.
este é o fruto dela. Quer dizer, igual Deus falou, mana, leite e mel, a terra é bacana. Vamos lá. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram altos, grandões, né? Tipo gigantes mesmo. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, que foi um dos 12 espias, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, irmãos, a gente entende aqui pela palavra, né, por essa história, que esses espias, né, que eram 12, eles voltaram da terra e eles viram a mesma coisa, a mesma terra, as mesmas características foram observadas pelos 12 espias. Só que ao voltarem e relatarem para Moisés, eles tiveram relatos diferentes. Enquanto 10 espias estavam ali falando dos perigos, né, que eram reais, eram mesmo situações verídicas, reais o que eles viram. Pessoas, né, moradores muito grandes, filhos de, como se fossem gigantes, né? Então eles se acharam pequenos, como eles se viram como gafanhotos, e talvez, possivelmente, realmente eles eram frágeis, eles eram pequenos para entrar naquela terra e vencer aqueles gigantes. Mas a questão não é necessariamente, né, não foi necessariamente o que eles viram, né? Não foi exatamente a reação deles diante daquela situação, né? O que a gente vê? A gente vê que enquanto alguns espias, 10 espias, pensaram: é grande, os moradores são muito grandes, a terra é vasta, não dá para a gente entrar. Enquanto alguns tiveram um pensamento, uma interpretação daquela realidade totalmente negativa, os outros 2, que eram Josué e Calebe, eles tiveram a mesma visão, mas eles também consideraram a promessa de Deus. Eles disseram: vamos subir, vamos entrar, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eles tinham a promessa em vista, enquanto os outros, eles reagiram segundo o que eles viram no natural. Irmãos, a gente aprende um princípio aqui nessa palavra. A gente aprende o princípio de que nós andamos por fé e não por vista. Porque se nós formos considerar a nossa volta, eu concordo com talvez a maioria ou todos vocês, que nós vivemos num mundo perigoso. É um mundo, sim, que envolve muitos riscos, mas nós não estamos debaixo de um governo humano, nós estamos debaixo de um governo divino. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos garante a sua proteção, a sua cobertura e a sua segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olhem o Salmo 91, vejam a quantos perigos nós, desde aquela época, não é só hoje, nós estamos sujeitos. É seta que voe de dia, é mortandade. Vivemos aí um período de pandemia, está lá no Salmo 91. A Bíblia é um livro muito atual, porque tudo que a gente vive está retratado na palavra de Deus, e a gente acha que é tudo novidade, está tudo lá. E ali o salmista declara, né, ainda que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido, né? Quer dizer, há perigo, há terror, mas há proteção garantida de um Deus todo-poderoso para aquele que nele se refugia, para aquele que nele habita. Aplauda o Senhor e agradeça ao Senhor, amém? Porque essa cobertura é garantida para nós, é garantida, e nós precisamos confiar. Irmãos, nós não podemos ser cristãos ingênuos, que tem aquela postura de alguns que são triunfalistas, né?
que dizem o tudo posso naquele que me fortalece, mas esquecem que quando Paulo fala isso, Paulo fala, eu sei viver na bonança, eu sei viver na escassez, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, já que é assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente tem que ver o texto todo. Nós não somos cristãos ingênuos a ponto de acreditar que nós nunca vamos passar por lutas. Nós passamos por lutas, nós passamos por aflições. A palavra de Deus diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós passamos no fogo, mas o fogo não arde. Passamos nas águas, mas as águas não nos submergem. Enfim, é um paradoxo tão difícil às vezes para as pessoas que não conhecem o Deus poderoso que a gente conhece, que anda com a gente, não é? As pessoas entenderem isso, que muitas vezes nós estamos passando na prova, passando por situações até de risco, mas nós estamos glorificando a Deus porque Ele nos dá poder para isso. E é isso que a gente aprende. Nós vivemos sim situações que nos amedrontam, que faz a gente tremer. Eu sei que muitos de vocês têm essas experiências também, como eu tive, situações de enfermidade. Esse ano, ano passado, passa tão rápido que a gente se confunde. Ano passado eu fui acometida de dengue. E quando eu pensei, mesmo, 4 dias fazendo tudo bonitinho, que nem o médico mandou, indo ao hospital, medindo plaqueta, aquilo tudo que a gente faz. E quando eu pensei que eu estava melhorando, Sabrina, quando eu pensei que eu estava melhorando, veio o exame lá das taxas, a taxa da plaqueta caindo, né? E o médico tinha falado, se cair para baixo de 50, interna. Pronto, internei, né? E a gente treme, né? Porque vê, um morre daqui, outro morre dali, né? E a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer, não é isso? A gente prefere ser arrebatado, né? Igual Elias foi, né? Mas só que ali dentro daquele hospital, eu tive uma experiência muito maravilhosa com o Senhor, porque eu comecei a declarar o Salmo 23 ali, e eu falei, Jesus, segura na minha mão. E eu respirava e falava, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente nas águas tranquilas. Irmãos, a palavra de Deus é tão preciosa, ela é tão poderosa. Ela tem poder de guardar, de abrigar o seu coração, os seus sentimentos, sabe? Aquela palavra de Paulo, e a paz que excede todo entendimento, guardará, blindará o seu coração, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, conforme eu ia declarando, a paz de Deus ia sendo ministrada sobre o meu coração, e eu disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, eu não vou temer, né? O verso que o Marquinhos citou aqui hoje, né? Eu não vou temer, porque o Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, é certo que nós vamos vencer. É certo que nós vamos vencer. E vencer, meu querido, nem sempre vai significar a vida. Às vezes vencer é a morte. Isso pode nos assustar em algum momento. Isso pode nos confrontar quando nossa perspectiva terrena é maior do que a perspectiva celestial. Mas o Senhor diz na sua palavra que preciosa é a morte dos seus santos. Então, nós entendemos pela palavra que, queridos, não importa o que nos aconteça, nós precisamos estar seguros em Deus, porque com Ele nós seremos e somos sempre mais do que vencedores. Nem a morte, nem a angústia, nem a tribulação, nem a espada, nem a fome, nem o perigo, nem o Deus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? E é nisso que nós temos que repousar a nossa esperança. Mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, junto com vocês, pela misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, queridos, qual é a diferença aqui? Então, 2 coisas, né? O medo que os espias sentiram e como eles reagiram diante da situação. Mas o importante aqui é o que eles pensaram, a forma como eles interpretaram aquela situação, a forma como nós lemos, as leituras que nós fazemos acerca das situações da nossa vida vão determinar como a gente vai se sentir diante delas. Se nós vamos nos sentir seguros ou vamos desesperar, isso vai ser determinado pela forma como a gente está entendendo o que a gente está vivendo. E nós estamos aprendendo, com a palavra do Senhor, a olharmos a nossa vida pela perspectiva de Deus, e não pela perspectiva natural humana.
porque nós somos moradores do céu, amém? E nós estamos na terra, mas precisamos viver a perspectiva do céu. E aqui a gente entende que, além de desconfortáveis, irmãos, além da influência, né, que o medo tem sobre o comportamento, esse medo que é carregado de um exagero, esse medo que é promovido por pensamentos que não são verdadeiros, muitas vezes interpretações da nossa mente, esse medo que nos domina, que causa uma sensação de como se nós estivéssemos paralisados e a gente não consegue agir, a gente não consegue produzir, ele enfraquece a nossa fé, ele destrói o nosso ânimo, ele rouba a nossa alegria. Esse medo é o que Jesus traz hoje para a gente, uma palavra de cura, para que a gente realmente seja liberto desse tipo de tirania, dessa emoção que não nos ajuda a avançar. E a gente vai entender que muitos dos medos que nós cultivamos precisam realmente sair da nossa vida. Muito dos medos que nós enfrentamos são transformados, eles se tornam em cadeias não só emocionais, mas também espirituais. E nós identificamos muitos tipos de medo, muitas vezes, que nos acontece, que nos ocorre, né? Então, às vezes, a gente vê o medo de amar, o medo de investir numa relação. Quantas pessoas têm medo de investir, de se entregar a uma relação, de se relacionar com as pessoas, medo de ser traído, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser desprezado, um medo de ser aceito, de ser amado, né? Esses medos são medos comuns, muitas vezes, meus irmãos, devido a experiências também que nós passamos no decorrer da nossa vida. Às vezes uma experiência, por exemplo, de uma rejeição, ou uma experiência onde nós, como crianças, quando tínhamos uma necessidade emocional de sermos acolhidos, de sermos protegidos, não fomos protegidos como precisávamos ser, ficamos expostos a algumas situações que envolveram riscos para a nossa vida e a gente acaba crescendo com uma crença, uma ideia de que nós somos vulneráveis, que nós somos impotentes, e isso vai repercutir com certeza de 3 formas. Na visão que a gente tem sobre a gente, porque a gente pode se considerar muito fraco para viver e enfrentar algumas situações. Isso vai repercutir na visão que a gente tem sobre as pessoas que convivem com a gente. A gente pode ter, e normalmente temos, quando o medo ele se torna opressor na nossa vida. A gente pode ter dificuldades nos relacionamentos, a gente pode desenvolver alguns hábitos na nossa forma de se relacionar com as pessoas que nós convivemos, por conta do medo. Eu não estou detalhando muito, porque senão a gente vai usar muito tempo que a gente não pode passar. Mas, irmãos, eu quero entender, eu creio que Deus ele vai ministrar, está ministrando na medida certa ao coração de vocês, segundo aquilo que cada um de nós precisamos entender acerca das experiências que nós vivemos e como elas podem gerar essas crenças que nos levam a sentir medo de muitas coisas, que nos levam a temer situações de perigo, nos leva a não querer encarar desafios por conta da nossa insegurança, por conta da nossa percepção de que nós não conseguiremos. Nós não somos capazes o suficientes, nós não somos bons o suficientes, e nós entendemos dessa forma, entendendo dessa forma, nós recuamos. Às vezes recuamos diante das propostas, do chamado que Deus está nos fazendo, de coisas que Ele quer nos entregar, e nós recuamos porque nos vemos como pessoas insuficientes, incapazes, indefesas. Mas eu estou aqui para te dizer que o nosso Deus, Ele é poderoso e a palavra dEle é fiel. E a palavra dEle nos ensina, tem até aquela história dos trabalhadores que o Senhor entregou alguns talentos, e um daqueles trabalhadores, quando o Senhor foi requerer os talentos, ele disse, eu fiquei com medo do Senhor me cobrar e eu fui lá e enterrei. Mas se tem algum tipo de situação na sua vida que está te levando a esse medo, a esse lugar de uma paralisia, de um aprisionamento,
de um sepultamento dos seus ideais, dos seus projetos, porque, queridos, Deus nos criou para sermos pessoas frutíferas, pessoas produtivas em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, no nosso trabalho, na igreja, nos nossos relacionamentos. Nós somos o povo de Deus, o povo mais feliz dessa terra. Nós temos promessas poderosas sobre a nossa vida e faz diferença nós sabermos quem é que está sobre a nossa vida. Faz diferença nós profetizarmos e declararmos em quem nós estamos crendo. Aqueles 10 espias, eles viram as mesmas coisas que Josué e Caleb, mas eles voltaram com pensamento contrário, porque eles olharam a situação, mas eles não olharam o poder de Deus. Mas eu quero te dizer, pela palavra do Senhor, que eu venho com humildade compartilhar com vocês, que essa palavra, que ela é poderosa como espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções de cada coração que está aqui. Essa palavra, ela está trazendo cura, ela está trazendo restauração, e talvez você consiga agora ver algumas situações da sua vida, onde você vai clamar ao Espírito Santo hoje. Nós vamos clamar junto para que Ele venha sobre essa situação, e Ele venha quebrar, Ele venha remover todo tipo de jugo, todo tipo de fardo relacionado ao medo que você pode estar carregando, que pode estar impedindo você de desfrutar de promessas preciosas que Deus já tem liberado. Eu vou falar de novo, de promessas preciosas que Deus já tem liberado. Deus já tinha liberado para aquele povo, e porque eles não creram na promessa, porque eles olharam as circunstâncias e não olharam para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, eles ficaram rodeando em volta pelo deserto durante 39 anos, mas nós estamos aqui para entrarmos na terra prometida. Eu não sei o que pode significar a terra prometida na sua vida. De repente é um casamento, de repente é um emprego, de repente é um ministério que Deus tem para a sua vida, eu não sei, mas eu sei que Deus tem um lugar alto e um lugar precioso para colocar você, estabelecer a sua vida e fazer você desfrutar de uma alegria e de uma paz que excede, meus irmãos, excede todo entendimento, porque não vem das circunstâncias, não vem do fato de estar tudo bem ao nosso redor, mas vem do fato de que nós estamos aliançados com o nosso Deus, que é todo poderoso. Veja o que aconteceu naquele barco, quando a tempestade se levantou, quando as ondas se levantaram, e aqueles discípulos tiveram medo. Eles andavam com Jesus, como eu e você andamos, mas eles tiveram medo. Mas quando eles clamaram, acordaram o Senhor, Jesus, ele acalmou a tempestade. E se Jesus está no seu barco, e eu creio que Jesus está, não há tempestade que possa prevalecer sobre a sua vida, independente da situação. Irmãos, eu sei e conheço muitas histórias, e eu fico pensando, meu Deus, como que essa pessoa vai aguentar passar por isso que ela está vivendo? Eu fico às vezes perplexa diante de tanta situação difícil, mas a gente aguenta, porque quem caminha com a gente é o Deus que é forte e poderoso, é o Senhor dos exércitos, não é? E nós precisamos olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu vou falar uma coisa para você. Se você está passando por alguma situação de aflição que está te tirando o sono, que está frustrando a sua esperança, que está te impedindo de ver o futuro de bênçãos que Deus tem projetado para a sua vida. Fala com o Senhor aí no seu lugar agora. Existe um louvor muito antigo que diz: se a fé por vezes falta e o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: vem o meu piloto ser. E aí Jesus diz: ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Confia no Senhor. Confia. Já viu aquela história daquele menino que estava no avião e o avião começou a turbulência, e todo mundo ficou desesperado. E quando perguntaram para aquele rapazinho: você não está preocupado, você não está nervoso? Ele olhou para a pessoa e falou assim: não, meu pai é o piloto. Levanta tua mão assim. Em nome de Jesus, que o teu espírito seja agora refrigerado pela presença do Pai,
teu piloto, que sabe cuidar de você, que sabe cuidar da sua vida, que sabe que os caminhos que você tem passado não têm sido fáceis de atravessar. Mas Ele continua confirmando na tua vida e na minha vida. Não temas, sou contigo. Não temas, sou contigo. Segura a mão, segura a minha mão, segura firme, segura na mão de Deus. Segura e vai, porque eu te respaldo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Seja forte e corajoso, porque eu fortaleço você. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos fazer como Josafá fez. O que Josafá fez? Josafá, a palavra de Deus diz, quando ele soube que vinham 3 povos poderosos para combater contra a nação de Israel, a Bíblia diz que ele teve medo. Mas ele ficou com medo apenas? Não. A palavra de Deus diz no livro de 2 Crônicas capítulo 20, que Josafá teve medo, porém, ele se pôs a buscar ao Senhor. E quando ele começou a orar, ele falou algo que eu e você precisamos declarar no meio das tempestades que acometem a nossa vida. Josafá disse: Senhor, o Senhor é o Deus que nós conhecemos. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que trouxe a água da rocha. O Josafá começou a lembrar as coisas que Deus havia feito. E é isso que nós precisamos fazer diante das situações que parecem tão ameaçadoras na nossa vida. Nós precisamos trazer à memória o que pode e o que nos dá esperança, o que nos dá confiança. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso sofrimento debaixo desse domínio do medo, debaixo dessa tirania do medo, é porque nós temos dificuldades de reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa dependência. Nós somos frágeis, sim, somos dependentes, sim, só que em mim, em você, nós que servimos a Jesus, em nós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele mesmo que levantou Jesus, e eu gosto de lembrar, aquele mesmo Espírito que levantou Jesus daquele túmulo, é o Espírito que habita na minha vida e na tua vida. Somos frágeis, sim. A nossa estrutura é frágil, mas o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele sabe acalmar a tempestade. Olhe para a palavra de Deus, vamos olhar para os exemplos da palavra de Deus, vamos olhar para Davi que enfrentou aquele gigante. Você acha que ele foi enfrentar aquele gigante sem escudo, sem arma? Você acha que ele não teve medo diante da afronta daquele gigante? Você acha que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele não teve medo? O problema, meu irmão, não é o medo que nós sofremos, é para onde nós olhamos quando o medo nos acomete. O problema, a questão está para onde nós olhamos. Josafá disse para o Senhor: Senhor, nós não temos força para resistir a essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Se os seus olhos estiverem postos no Senhor, na Sua palavra, queridos, nada pode nos abalar, nada pode nos deter, nada vai fazer a gente sair do caminho ou deixar de viver as promessas do Senhor. Nossos olhos precisam estar no Senhor. E eu quero perguntar para você, não para você responder para mim, nem para o irmão que está do teu lado: onde é que estão postos os seus olhos? Onde é que estão postos os seus olhos? Nessa noite, o Espírito Santo te convida e me convida também a voltar a olhar para o Senhor. Porque é bem possível que a aflição esteja tão forte, tão grande na sua vida. Já teve na minha também em alguns momentos. Pode ser que aconteça outra vez, ou outras vezes, que você perdeu de vista
a grandeza, o poder, o amor que Deus tem por você. Talvez você tenha se esquecido das promessas que Ele faz. Mas, irmãos, o que é melhor? Olhar para as nossas circunstâncias, esmorecer na nossa fé, esvair no nosso ânimo e perder a esperança? E carregar um jugo de medo, de terror? Ou olhar para Jesus e perceber que há esperança para a árvore cortada, que no seu tronco, se envelhecer a sua raiz, ao cheiro das águas brotará. Como planta nova eu quero declarar, e eu declaro para a tua vida, como planta nova, florescerá. Você vai voltar a crer. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a viver. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para isso que Ele se entregou naquela cruz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Livres, livres, povo de Deus. Jesus morreu para que nós sejamos livres. E eu declaro e profetizo, em nome de Jesus, que essas cadeias que talvez entraram aqui prendendo seus pés, te paralisando, estão sendo quebradas agora, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Não há nada que possa deter você. Não há nada que possa deter você. E talvez você possa estar se perguntando, mas diante dessa situação, não dá para me alegrar. Não dá para profetizar. Não dá para ter esperança. Morreu? Mas existe um aqui que ressuscita. Existe um aqui que quer soprar um vento sobre a sua vida, quer soprar um espírito novo em você, para que você, sim, ainda que a aflição esteja grande, ainda que você não saiba do que vai acontecer amanhã, você vai poder declarar e cantar, ainda que a figueira não floresça. Você quer fazer essa declaração hoje, ser liberto? Você quer fazer essa declaração? Você quer declarar diante do Senhor? Senhor, eu te louvarei. As circunstâncias me afrontam. As circunstâncias me fazem querer desistir. As situações estão difíceis demais para mim. O medo cresceu na minha alma. Mas a tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará. Descanse, meu querido. Descanse. Descanse. Descanse, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo. O medo é uma emoção, é um sentimento. Mas quando ele passa a nos dominar, há um espírito de medo que começa a circundar a nossa vida, para nos oprimir, para nos fazer desacreditar que Deus é fiel, para nos fazer prevalecer. As águas não vão prevalecer sobre a sua vida. Você pode clamar agora. Você pode clamar, como diz aquele louvor. Posso clamar, eu acredito. Eu não vou naufragar. Eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas desse bravo mar. O mar está bravo, está intenso, mas você que é filho de Deus, liberto, curado, sarado, você pode descansar.
você pode descansar, você pode dar uma ordem para essa situação e colocar ela nos pés da cruz de Jesus, entendendo que não é na sua força, que não são os seus recursos, porque você é frágil, mas como Paulo falou, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, então não tem problema eu ser fraca, eu ser frágil, o problema está quem está comigo no barco. Se quem está com você no barco é o Senhor Jesus, se quem está com você no barco é esse que repreende o mar, você pode descansar. Você pode descansar. Será que hoje nós vamos nos comprometer, nos aliançar ou nos realiançar com Deus? Sob essa palavra, será que a gente pode se realiançar com o Senhor e sair hoje por essa porta ali, diferente de como a gente chegou? Eu quero convidar você que nessa noite tem ouvido essa palavra e você se identifica e você talvez tenha pensado hoje, devido às suas circunstâncias, que não dava para vencer, não dá mais para caminhar, não dá mais para ter esperança. Eu quero convidar você a estar aqui, a gente vai orar junto. Eu quero convidar você a mostrar para o Senhor: Senhor, eu estou assim. Você pode fazer isso da sua cadeira. Com certeza você pode. Mas, irmãos, desde quando o culto começou, eu sinto um direcionamento para orar por pessoas que estão nesse momento passando por uma aflição muito grande e que estão dizendo: eu não vou conseguir romper, eu não vou conseguir vencer, é impossível me alegrar, é impossível ter esperança. E você perdeu a visão de que Deus continua no controle da sua vida, que o domínio e poder pertencem ao Senhor e que Ele é soberano. E basta uma palavra para essa situação mudar. Mas hoje, o que eu estou falando aqui é que você precisa romper dentro de você. A situação está de aflição aqui, mas a sua vida, o seu coração pode hoje receber o refrigério pela presença do Senhor e você sair daqui livre para se alegrar em Deus, para ter comunhão com Deus e para viver o propósito que Deus tem para a sua vida, em qualquer área da sua vida. Você entende que você precisa tomar essa decisão? Decidir olhar para o alto, decidir olhar para Jesus, decidir olhar para o autor e consumador. E você pode dizer: pastor, eu não estava conseguindo, pastor, eu não estava sabendo, mas hoje a palavra de Deus abriu os meus olhos, a palavra de Deus trouxe um quebrantamento para o meu coração. Eu quero me entregar a esse propósito, eu quero buscar o Senhor e eu quero viver essa autoridade que vem de Deus, para eu passar no meio do fogo e o fogo não queimar em mim, para o meu coração não se abalar com as situações que estão ao meu redor, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Você quer autoridade para declarar e viver? No meio de uma tribulação, a paz que excede todo o entendimento? Irmão, você quer ser livre? O grupo de louvor vai cantar. Vocês vão cantar? E você pode pensar sobre